Vamos agora escrever a segunda lei de Newton utilizando as coordenadas polares, porquanto são as mais convenientes no estudo do movimento circular. Eu quero, em primeiro lugar, lembrar que a lei de Newton, que é a mais relevante para a dinâmica, é esta aqui. Força igual a massa vezes a aceleração. Ora, sempre precisamos escrever essa equação em termos de componentes. Para tal, nós escrevemos a aceleração em termos de componentes tangenciais, podemos chamar A índice φ e φ, mais A índice ρ e ρ. Claro que para a força fazemos a mesma coisa, decompomos a força em componentes φ e ρ. F índice ρ e índice ρ. Ora, tudo que precisamos fazer é agora escrever esta lei em termos de componentes. Portanto, escrevendo em termos de componentes, a lei de Newton, relevante, a segunda lei de Newton, sob a forma m vezes a φ é igual a Fφ, ou seja, a massa vezes a componente tangencial da aceleração é igual à componente tangencial da força. A outra equação é m vezes a índice ρ é igual a F índice ρ. Ora, nós já vimos na cinemática vetorial que a aceleração tem dois termos, ou seja, tem duas contribuições. A primeira delas é R vezes d2φ dt2, que é a aceleração escalar, vezes E índice φ, menos R vezes dφ dt ao quadrado, vezes E índice ρ. Ora, esta é, portanto, a componente φ da aceleração e esta é, portanto, a componente ρ da aceleração. A segunda equação, utilizando agora a expressão para a aceleração centrípeta, é menos m vezes r vezes dφ dt ao quadrado é igual a F índice ρ. Esta segunda equação ainda pode ser escrita de uma forma um pouco diferente, aliás, de duas formas inteiramente equivalentes a esta, que é menos m vezes r vezes ômega ao quadrado, usualmente escrevemos assim, uma vez que ômega é igual a dφ dt. Igual, também podemos escrever assim, a menos m vezes v ao quadrado dividido por r, e isto igual a F índice ρ. Temos, portanto, aqui as duas expressões que são importantes para a dinâmica do movimento circular. Esta segunda lei também, muitas vezes, é escrita sob essa forma aqui.
Para a gente entender o que são essas componentes, F índice φ e F índice ρ, consideremos o caso de uma força que atua sobre o corpo que está em movimento circular e essa força indicamos por F. F tem duas componentes. A primeira componente é F índice ρ, que é a projeção da força F sobre esta reta perpendicular à circunferência, e a outra componente é F φ, e F φ é a projeção da força F ao longo da direção de uma reta tangente à circunferência. O fato é que a componente tangencial à circunferência em cada ponto da força, ela vai acarretar variações do ângulo φ de tal maneira que essa taxa de variação é igual, é claro que é uma taxa de variação dupla, é igual a F φ. No entanto, a componente normal ou a componente radial da força, ela é igual à aceleração centrípeta. Portanto, esse tipo de força, como está aqui, a rigor, ele nunca vai acontecer. Na realidade, uma força fisicamente mais aceitável é esta aqui, uma vez que essa força F tem uma componente dirigida em direção ao centro. Esse tipo de força não é possível que ele dê lugar a um movimento circular. Forças com essa característica podem dar origem a um movimento circular. Vemos, portanto, que um movimento circular, para que ele aconteça, se sustente, é necessário, pelo menos, essa componente da força. Muitas vezes, essa força aqui não existe e, portanto, essa equação é m vezes r d2φ dt2 igual a zero. Não há necessidade de uma componente tangencial da força para que ocorra um movimento circular, mas é essencial que exista uma componente radial da força para que aconteça o movimento circular.